No vídeo de hoje o tema geral é economia, mas o tema específico, a playlist específica é de microeconomia, um vídeo que eu tento gravar aqui pro canal toda quarta-feira, dos textos deste livro, Microeconomia, Princípios Básicos do Varian. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. E já gravei alguns vídeos, tá bom? E o último foi sobre o equilíbrio de mercado e o que é o preço de equilíbrio no mercado hipotético que ele coloca aqui, que é o mercado de apartamentos mesmo, moradias numa região universitária, em que existe um círculo interno e externo, que ele chama, né? O círculo interno é aquela região próxima da universidade, e o círculo externo é aquela que está mais distante. Então, este é o contexto do primeiro capítulo, que se chama o mercado, né? Neste exemplo que ele traz. E o que ele está tentando descobrir nesse primeiro capítulo é o que determina o preço dos apartamentos, tá? Aí ele utiliza esse exemplo para explicar, para aproveitar e já explicar no livro dele princípios como o que é o princípio da otimização, o que é o princípio do equilíbrio, o que é curva de demanda, o que é curva de oferta e o que é o equilíbrio de mercado. Tudo isso eu já gravei aqui no canal, de dar uma olhada na playlist completa de microeconomia para acompanhar esta progressão, este conteúdo que estou construindo por aqui. E hoje eu quero tratar sobre a estática comparativa. Como é um texto longo, eu vou tentar dividir esse vídeo em dois, tá bom? Já que eu faço a leitura dele, tento interagir um pouco sobre isso, né? Ver se eu mesmo consigo entender. Afinal de contas, por mais que eu seja economista, microeconomia é um tema extremamente difícil e a maioria tem muita dificuldade de aprender sobre. Então eu preciso também reler e tentar entender um pouco melhor. Como naquele meu vídeo sobre curva de oferta, que agora, lendo um pouco sobre estática comparativa, consegui entender mais ou menos por que a oferta no curto prazo ela apresenta aquele gráfico, né? Daquela maneira, não é uma curva crescente, mas sim fixa, né? Fixa com relação à quantidade. Bom, então vamos lá. Curva de nada, né? A estática comparativa. Eu vou pegar, deixa eu ver, talvez só uns 3 ou 4 parágrafos e já tentar entender alguma coisa sobre isso. Bom, então estática comparativa. Agora que já temos um modelo econômico, ou seja, o modelo econômico do mercado de apartamentos, podemos começar a usar este modelo. Modelo econômico ele quer dizer porque no vídeo anterior eu expliquei sobre preço de reserva, um conceito, né, no plano cartesiano, eixo x e y, em que o x é a quantidade de apartamentos e y é o preço, né, do apartamento. Então, como eu já falei, aquele exemplo do que é uma curva de oferta e a curva de demanda. A curva de demanda são as pessoas que buscam alugar os apartamentos e a curva de oferta é quem está disposto ou já colocou a oferta mesmo, os apartamentos para alugar, tá? Agora que já temos o modelo econômico no modelo de apartamentos, podemos começar a usar esse modelo para analisar o comportamento do preço de equilíbrio. E vamos aqui relembrar, né, o que é o preço de equilíbrio. É o preço no qual a quantidade de apartamentos demandados iguala-se à quantidade de apartamentos ofertados. Então é onde ocorre o encontro entre a curva de oferta e a curva de demanda. Este é o preço de equilíbrio no caso de apartamentos. A esse preço todo consumidor disposto a pagar, daí continua o texto que eu já gravei sobre isso, né? Agora já temos condições de analisar o comportamento do preço de equilíbrio. Então esse é o objetivo desse texto de hoje. Podemos perguntar, por exemplo, como o preço dos apartamentos varia quando vários aspectos de mercado se alteram. Esse tipo de exercício é denominado estática comparativa. Então eu vou repetir aqui o que é o tema do vídeo de hoje. O que significa estática comparativa? Podemos perguntar, por exemplo, como o preço dos apartamentos varia quando vários aspectos do mercado se alteram. Então, quando vários aspectos de um determinado mercado se alteram, isto se chama, quando se faz esse tipo de exercício observando essas variáveis, isto se chama estática comparativa, porque compara dois equilíbrios estáticos, já que sai de um ponto de equilíbrio, né, entre demanda e oferta, muda para outro, há uma troca disso, né, uma movimentação. Então isso se chama estática comparativa por conta de dois equilíbrios estáticos, sem se preocupar em saber como o mercado se move de um equilíbrio para o outro. Então nesse momento ele não quer saber como que se move disto para isso. Apenas colocando essas variáveis, né, e vendo o que acontece. O movimento de um equilíbrio para o outro pode levar um tempo considerável, e as indagações sobre a maneira como tal movimento ocorre podem ser de grande interesse e importância. Mas é preciso caminhar antes de correr, e portanto ignoraremos por enquanto essas questões dinâmicas.
A análise da estática comparativa somente se interessa pela comparação de equilíbrios e por enquanto teremos bastante perguntas para responder dentro desse aspecto. Vamos começar com um caso bem simples. Suponhamos que aumente a oferta de apartamentos. É fácil verificar nesse diagrama que o preço de equilíbrio cairá. Da mesma forma, se a oferta de apartamentos diminuir, o preço de equilíbrio aumentará. Então aqui está o exemplo no gráfico, né, em que ele já tem a curva de oferta e a curva de demanda por aqui. A curva de oferta são estas linhas aqui, ó, essas linhas verticais, tá vendo? E a curva essa curva de oferta, né? E as duas curvas de oferta. E a curva de demanda, esta curva decrescente aqui no gráfico, como eu disse, no eixo cartesiano, né? Então veja o que acontece com o preço, né? Na situação que ele coloca, uma curva de oferta se desloca e o preço cai. O preço é este eixo aqui, o eixo Y. Mas é preciso caminhar, tá? Vamos começar, suponhamos que aumente a oferta de apartamentos. Então, tem mais oferta de apartamentos no mercado, tem mais apartamentos para serem alugados. Então, uma nova oferta, maior quantidade de apartamentos. É fácil verificar esse diagrama que o preço do equilíbrio cairá. Se tem mais apartamentos, então tem mais produto disponível, logo o preço cairá. Da mesma forma, se a oferta de apartamentos diminuir, o preço de equilíbrio aumentará. Isso é uma constatação que ele faz. Vejamos um exemplo agora mais complicado e mais interessante. Suponhamos que uma empresa decida vender vários dos apartamentos. Então essas empresas elas têm apartamentos para alugar, mas ela decide vender. O que aconteceria com o preço de aluguel dos apartamentos restantes, aqueles que são para alugar? O que aconteceria com eles? Vamos ver. Provavelmente a primeira coisa que se pensará é que o preço irá aumentar, uma vez que houve redução da oferta, né? Porque a gente pensa assim, bom, agora tem menos apartamento no mercado para alugar, então haverá o aumento do preço, já que a redução de oferta diminuiu. Mas isso não é necessariamente correto, diz o autor. A verdade é que diminuir a oferta de apartamentos. Repetindo aqui, a verdade é que diminuiu a oferta de apartamentos para alugar. Beleza, isso aconteceu mesmo. Mas a demanda por apartamentos também se reduziu porque algumas das pessoas que antes eram locatárias decidiram-se agora pela compra dos apartamentos. É natural supor que os compradores sejam aqueles que já moravam no círculo interior, ou seja, o círculo interior, como eu falei, né, aqueles que moram mais próximo da universidade. Aquelas pessoas dispostas a pagar mais que P pelos aluguel de um apartamento. Suponhamos, por exemplo, que os demandantes com os 10 preços de reserva mais altos, preço de reserva é o quanto uma pessoa está disposta a pagar, é o preço, né, por algum bem ou serviço, resolvam comprar os apartamentos em vez de alugá-los. Ou seja, porque quanto mais próximo da universidade, a tendência é com preço maior, né? Então a nova curva de demanda será exatamente igual à anterior, mas com 10 demandantes a menos em cada preço. Como agora também há 10 apartamentos menos para alugar, o novo preço de equilíbrio será exatamente o preço de equilíbrio anterior. E exatamente as mesmas pessoas acabarão por morar nos apartamentos do círculo interno. Tanto a curva de demanda como a de oferta deslocam-se para a esquerda em 10 apartamentos e o preço de equilíbrio permanece inalterado. Então há, na verdade, o deslocamento de ambas, né, nesse caso aqui desse exemplo que ele está dando. Se nessa situação aqueles que alugam apartamento decidem vendê-los, o preço não aumentará por conta que terão menos apartamentos no mercado. Sim, a tendência é que aumente o preço, mas também temos que lembrar que a demanda também diminui, já que pessoas que antes estavam dispostas a alugar agora que compraram seus apartamentos já não estão mais disponíveis no mercado. Então resumindo esse texto que ele está tentando trazer aqui, é que ambas as curvas se deslocam, mantendo o preço de equilíbrio. Em resumo é isso, ambas as curvas se deslocam, mantendo o preço de equilíbrio. A maioria das pessoas considera esse resultado surpreendente, ou seja, que o preço de equilíbrio não se altera. Deixa eu mostrar até no gráfico como que isso ficou. Tá aqui, ó, dá uma olhada. Aqui, ó. Dá para perceber que o preço de equilíbrio não se altera, porque da mesma forma como a oferta diminuiu, a demanda também diminuiu. O caso que a maioria das pessoas considera esse resultado surpreendente, elas tendem a olhar só para a redução da oferta de apartamentos e não pensam na diminuição de demanda. O caso que consideramos é um caso extremo, ou seja, todos os compradores dos apartamentos eram ex-locatários. Todos os compradores dos apartamentos eram ex-locatários. Contudo,
O outro caso em que nenhum dos compradores morava nos apartamentos é mais extremo. Embora seja tão simples, o modelo proporciona um insight importante. Se queremos saber como a transformação da locação em venda afetará o mercado de apartamentos, devemos examinar o efeito não só sobre a oferta, mas também sobre a demanda dos apartamentos. E eu quero encerrar esse vídeo por aqui, repetindo essa última parte que, neste caso do mercado de apartamentos, não devemos, ou melhor, não só no mercado de apartamentos, mas em qualquer situação econômica que envolva demanda e oferta, não se deve examinar o efeito somente sobre a oferta numa determinada situação, mas também sobre a demanda sempre, em qualquer situação. Não se pode considerar apenas um ponto de vista, né? Sempre existe uma ação e uma consequência, ação e reação, né? Então eu fico por aqui nesse vídeo e semana que vem eu continuarei sobre a mesma temática, sobre estática comparativa, ou melhor, estática comparativa, né, em economia e microeconomia, com um outro exemplo para finalizar este tópico do capítulo 1 sobre mercado, beleza? Valeu, até!